retomando aqui nossa gravação, como é praxe, iniciando o segundo bloco. Então, voltando a falar de Comênios. Ele era um pastor, meus irmãos. Então, você vê que a proposta dele era educar os cristãos para se tornarem seres humanos melhores, todos eles, e levar esse conhecimento à sociedade, gerando, assim, uma bola de neve positiva. Agora, olha que interessante. Por que ele tinha essa necessidade? Porque ele via que dentro do povo de Deus não havia educação. Era simples. Como acontece até hoje entre nós. Perceba que tem pessoas que elas vão ser mais voltadas a crescerem intelectualmente e tem pessoas que elas são cômodas. Se você deixar ela ali fazendo aquelas tarefas braçais, elas o farão para o resto da vida. E elas não têm essa necessidade, mas compete a nós, pastores, obreiros e líderes, provocar e despertar esse desejo pelo conhecimento no irmão, pelo crescimento, pelo progresso. Então, continuando a leitura aqui da obra de Comênios, o resumo, pode continuar lendo para nós, pastor Johnny? Pois não. Me permite só um comentário antes. Claro. Ou seja, né, a ausência de toda essa educação que ele identificou e obviamente quer propagar é uma deficiência do povo, né, de modo geral, porque ensinamento bíblico toda a vida a gente teve, dos judeus para os cristãos e assim por diante. Ou seja, deixamos de cumprir isso em algum momento. Só que a gente tem que lembrar que houve uma ruptura pela própria Igreja Católica. Verdade. Houve um cerceamento do conhecimento pela própria Igreja, para manter o povo ignorante para que eles fizessem o que quisessem. Por isso tiveram êxito, porque se você tem o conhecimento, não geraria o que gerou. Exatamente. Se reteve as escrituras, só o clero, né? Sim, sim. Só que o que acontece, Felipe, quando a gente pega aqui a obra de Comênios, voltando um pouquinho aqui, olha só que interessante. Ele nasce em 1592. Então, quando ele vai começar a fazer essa obra, já no início do século XVII, que Então, é você já tem 1600 o e pouco. protestantismo, né? Isso que eu queria abordar. Ele sendo O protestantismo foi o divisor de águas. um divisor de águas. Exato. E os católicos não admitem isso de jeito nenhum. Exatamente. Só que aqui ele já estava fazendo uma obra para um povo que já tinha sido cristianizado. E ele via a necessidade do quê? De se manter assim. Né? Porque veio da herança, né? Exatamente. Ele já vem de uma cultura diferente, onde a ruptura já tinha sido feita nos seus ancestrais, e ele vê a necessidade dessa nova geração ser um elo forte, aonde o conhecimento fosse levado a todos. Porque 200 anos antes dele, ou 100 anos antes dele, o domínio foi o que o Felipe acabou de dizer, estava só sobre um grupo. Por isso que a educação ela era muito limitada, e principalmente a educação sagrada, né? Mas com o advento do protestantismo, da reforma protestante, isso foi popularizado, e aí onde entrou essa influência poderosa de quem? Dos pastores, dos pedagogos, levando o conhecimento a todos. Percebam, irmãos, o que a gente está fazendo quando a gente ensina alguém, quando a gente forma um aluno. Por isso que no começo da minha gravação, no primeiro bloco, eu fiz questão de citar José. José era essa pessoa que foi para o Egito, ele já era educado, e quando ele chega no Egito, ele aprende e potencializa aquilo que ele já sabia e se torna cada dia melhor. E ele casa-se com uma pessoa da nobreza, possivelmente ela se converte, e ali a família dele acaba tendo essa influência da cultura deixada pelo seu pai. Por que eu estou falando tudo isso? E foi legal o Felipe ter lembrado dessa ruptura, porque, irmãos, hoje nós, como protestantes, quando gastamos um dia numa escola bíblica dominical, muitas vezes a gente pode até ser taxado como bobos, porque a gente gasta um tempão preparando uma aula e a gente pensa, poxa vida, será que vão reter essa aula? Meus irmãos, uma aula que a gente dá, uma mensagem que a gente dá, pode ser a mudança da vida da pessoa, no aspecto espiritual e, quem sabe, no aspecto da vida. Muitas vezes é uma frase, é uma ideia, é um pensamento que a gente introjeta no coração de alguém que tira ele da ignorância, por exemplo.
Muitas vezes você vai dar uma palavra de despertamento na vida profissional de alguém que pode mudar a profissão daquela pessoa. Um seminário teológico, uma escola bíblica, um núcleo de formação de pessoas, uma escola profissionalizante, isso pode ser uma revolução em gerações. A gente nem imagina o que a gente pode estar gerando por meio do ensino, e por isso que a obra dele é tão significativa, né? Então, obrigado, Felipe, pelo acréscimo, né? E pastor Johnny, pelo acréscimo também, né? Porque a educação está todo o tempo ao nosso lado, e a gente tem que fazer valer essa educação, né? Querem comentar mais alguma coisa? E nas escrituras a gente ainda tem, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. É bem lembrado. Isso mesmo, Felipe. Diga, pastor. Amém. Não, show de bola, é isso aí. Gil, quer comentar alguma coisa? Oséias capítulo 6. Meu Muito povo bom. padece por falta de conhecimento. E ainda o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o conhecimento, né? Glória a Deus. Conhecimento. É importante. Irmãos, podem ver, nós estamos aqui fazendo um seminário teológico. Eu estou aqui ensinando vocês. Tudo porque um dia a palavra de Deus veio até nós e nos transformou. E por meio dessa palavra que nos transformou, eu recebi 2 dons do Senhor, o de ser pastor e professor. E aqui estou. E estou ajudando vocês, e vocês têm feito isso onde vocês vão, e vão fazer, porque olha como que Deus ele é generoso conosco. Concede-nos dons, concede-nos sabedoria. E podem ver, meus irmãos, que por meio do conhecimento, a gente também, quando a gente exercita uma mente sempre ativa, o nosso cérebro não fica embotado, né? Embotar o conhecimento. Os antigos usavam um termo muito curioso, que é a minha mente está perdendo o corte. O que é perder o corte, né? Eu estou ficando sem ideias claras, límpidas, para ter argumentos sólidos, ser convincente. Uma pessoa que tem, eu diria, o exercício das suas faculdades mentais, ele continua em expansão a vida toda, e se Deus assim o preservar, dificilmente ele vai ter Alzheimer, Parkinson ou outras doenças que assolam a maioria das pessoas, porque estão em exercício. A gente está aqui, lendo agora, refletindo, pensando. Isso tudo é um trabalho neurológico. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso é fantástico. Einstein dizia que, além do estudo, que ele era muito dedicado, uma coisa que ele fazia com muita frequência era o exercício da imaginação, meus irmãos. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Muitas vezes a gente despreza uma ideia, ou a gente despreza uma imaginação. Gastem tempo, meus irmãos. Por exemplo, meus irmãos, a mensagem que eu preguei domingo, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. Eu posso talvez não ter passado tudo o que eu estudei domingo. E talvez muitos das minhas mamães que me acompanham lá na igreja, talvez nem entenderam direito. Mas eu fiquei tão feliz porque foi um exercício em imaginação. Foi deduções. Eu consegui ver o legado das tribos de Efraim e Manassés. Eu falei, meu Deus, está aqui. Geograficamente eles expandiram. Logo eu fiz associação. Aí a esposa, poxa, por que ela não é aceitada? É claro, ele era esse homem brilhante, mas com certeza ela teve uma parcela gigantesca na educação desses meninos. Porque ela era da nobreza, ela era estudada. Ela não era uma chonga, entendeu? Ela não era lesada. Irmãos, faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença quando a gente convive com gente inteligente e quando a gente convive com gente manca. Já notaram? Eu conheci uma pessoa que dizia o seguinte: quando você anda com manco, por compaixão você começa a mancar, né?
A gente anda com uma pessoa que manca, muitas vezes a gente não é manca, a gente começa a mancar. É a mesma coisa quando a gente está em grupos limitados. Pode ver, se a gente convive com um grupo de pessoas gananciosas, a gente começa a se tornar mais ganancioso. Se a gente convive com um grupo carnal, a gente vai estar se sujando. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que, lembra? Não se detém, não para, não se assenta. Em que rodas? Do escarnecedor. Porque a gente é influenciado. Por isso que a gente tem que estar em pessoas, eu diria, sempre que nos agrega algo. Numa outra mensagem eu preguei, eu citei um pensador, um estudioso, que ele diz o seguinte, que nós seremos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Eu acredito nisso. Nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Se a gente só convive com tranqueira, a gente vai ser a média dos tranqueiros, ou seja, mas se a gente convive estudando, se a gente convive com a palavra, se a gente põe pessoas, a gente vai ser a média dessas pessoas. Por isso que é importante a gente ter o quê? Um relacionamento. Quem são os nossos mentores, entendeu, meus irmãos? Não estou dizendo que você não vai comer com o rapaz lá na empresa que come com você porque ele é de uma outra. Não, não é isso. Você vai conviver com muita gente, inclusive na família. Mas quem são as nossas referências, entenderam? Quem é que nos influencia? Quem é que nos agrega? Quem é que nos norteia na vida, nos caminhos de Deus, num padrão de humanidade melhor? E a gente tem que fazer escolha. Eu, por exemplo, tenho aqueles pastores que são os meus referenciais. Na hora que eu noto que um desses, por um motivo ou outro, não é mais uma referência, eu literalmente eu troco. Eu troco. Por quê? Porque eu preciso crescer e eu não posso retroceder. Se eu noto que algum pastor, por exemplo, se tornou muito materialista, eu falo, poxa vida, ele é tão inteligente, mas agora ele está indo para um campo materialista, eu já descarto ele. Porque eu falo, eu não quero com que essa influência me prejudique. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu vejo que um pastor ele começa a ser muito liberal, eu falo, não serve mais para mim. Por quê, meus irmãos? São critérios do meu pastorado. Para mim, o pastorado é muito relevante porque eu sou ministro do Evangelho. Logo, eu preciso de influências que me elevem e não que me façam retroceder. Eu preciso ser desafiado por um Enéas Tonini, por um Russell Shedd, pelas obras dele, por um J.M. Price, senão a gente retrocede. Interessante, né? Então, querem comentar mais alguma coisa? Não, Isso é bem interessante, né? Que eu vi e vejo isso na prática, né? Boa parte o engraçado que a boa parte dos alunos, eles vão se auto-influenciando ali entre eles, e as influências são os piores alunos. A referência deles são os piores da classe. Os bons alunos, eles ficam ali como coadjuvantes ali, quase que isolados. Se trocou tudo. Antigamente você, puxa, o meu amigo ali é mais inteligente, eu vou grudar nele. Não, agora você fica nos mais popularzinhos e nos mais. É vergonhoso ser inteligente na sala de aula hoje em dia. Então, e que nem alguns pais que têm meninas ficam desesperados, né? Que as meninas gostam dos noinha, né? Os noinha O Zé Droguinha. Zé Droguinha, né? Então, é o desespero de quem tem filha menina. Mas vamos prosseguindo aqui. Pastor, o senhor estava onde aqui? Vamos lá, gente. Nós paramos em salientar. Posso continuar? Pode. Salientava a importância da educação formal de crianças pequenas e preconizou a criação de escolas maternais, pois teriam desde cedo a oportunidade de adquirir as noções elementares do que deveriam aprofundar mais tarde. A educação deveria começar pelos sentidos, pois as experiências sensoriais obtidas por meio dos objetos seriam internalizadas e mais tarde interpretadas pela razão. Compreensão, retenção e práticas consistiam à base de seu método didático, e por ele se chegaria a 3 qualidades: erudição, virtude e religião,
correspondendo às 3 faculdades necessárias: intelecto, vontade e memória. Olha que fantástico, meus irmãos. Erudição, ou seja, ser profundo, virtude e religião. Deixa eu aproveitar, irmãos. Você vê, eu não fiz de propósito, minha mensagem de domingo não tinha nada a ver com as nossas aulas aqui. Mas olha só, domingo eu dei uma sacada, foi um presente de Deus no púlpito. Se vocês pegarem meu esboço, não está lá, não está lá. Eu falei assim, irmãos, a nossa sociedade moderna prioriza beleza ou virtude? Aí eu coloquei o Ocidente, beleza ou virtude? Aí os irmãos, virtude, beleza. E eu falei assim, e o Oriente? Prioriza virtude ou beleza? As mulheres judias priorizavam virtude ou beleza? Estou entendendo, meu irmão? E uma máxima que Deus colocou até no meu coração ali na hora da pregação foi o seguinte, que em toda virtude contém beleza, mas nem toda beleza contém virtude. Que a virtude está acima da beleza. Ó, Comênios aqui, e eu confesso para vocês, eu não tinha nem visto esse slide. Estou vendo agora com vocês. Já tinha pincelado os olhos sobre ele. Mas estou falando isso, meus irmãos, como é grande isso. Olha ele ensinando aqui sobre essas bases, né? Intelecto, virtude e religião, dando essa ideia de se aproximar de Deus, né? Continua para nós. Opa. Ok. Fundamentos naturais do método de Comênios. O fim é o mesmo: sabedoria, moral e perfeição. Todos são dotados da mesma natureza humana, apesar de terem inteligências diversas. A diversidade das inteligências é tão somente um excesso ou deficiência da harmonia natural. O melhor momento para remediar excessos e deficiências acontece quando as inteligências são novas. Ou seja, trabalhar desde cedo. Infância. Desde cedo e sempre. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Olha que interessante. A gente crê em milagre, não crê? Crê ou não crê? Povo de Deus. Amém. Oh, meu Deus, estão muito seminaristas, vocês estão muito batistas, vocês estão muito tradicional agora. Crê ou não crê? Vamos filosofar um pouco, peraí. Amém, eu creio. Amém. O que eu quero dizer, meus irmãos, deixa eu só dizer uma coisa. O ideal é que comece novo. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. E até ensinar um caminho poderoso para vocês. Deus pode curar a nossa ignorância. Até quando formos velhos. E se Ele pode fazer isso na 3ª ou na 4ª idade, por que não vai fazer agora conosco aqui? O mesmo Deus que cura de um câncer, ressuscita o morto, pode nos curar da burrice, gente. É verdade. Irmãos, se uma coisa eu oro para Deus, é Senhor, toca aqui, ó, nessa cabeça calva e grande nordestina. E eu digo isso para Deus. Naquelas áreas em que eu tenho mais dificuldade, eu faço essa oração. Pastor, e aí? Olha, tem vezes que eu vejo pequeninas melhoras, mas eu continuo orando. Porque eu creio que o mesmo Deus que pode me dar o dom de curar uma pessoa, que é o poder dele sobre mim, pode me curar de capacidades cognitivas que foram um dia obstruídas, seja lá pelo que for. Meus irmãos, eu vim de uma família pobre. E por ter sido criado debaixo de uma família pobre, naturalmente, a gente não cresce comendo tudo aquilo que realmente faz bem para a saúde. A gente cresce comendo aquilo que tem. E que é gostoso, que enche o bucho, como diz o nordestino. E graças a Deus eu comecei a trabalhar desde cedo e eu tive sempre esse desejo de conquistar algo. Mas, ao mesmo tempo, em nome dessas conquistas, eu me lembro que eu me alimentei muito mal durante toda a minha juventude. Então, não tenho dúvida que, somado a poucas horas de dormir, maus hábitos, trabalhar muito, repousar pouco, naturalmente não me favoreceram para que eu potencializasse a minha cognição, a minha cabeça. Então, até hoje, um desafio meu e uma oração minha é: Senhor, derrama sabedoria para eu conduzir o teu povo, para eu poder
abençoar mais vidas, fazer a tua obra, ter uma vida cada dia melhor, mais saudável, e assim poder tanto zelar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo e a minha mente, quanto fazer a tua obra com maior excelência. Então, meus irmãos, nunca subestime uma pessoa lesada, porque quem sabe essa lesada está orando, pedindo sabedoria, e amanhã se torne o próximo Salomão da turma. Sabe? Tchonguinha, a gente olha assim e fala, não tem jeito, para Deus tudo tem jeito. E a idade, pastor? Meus irmãos, não subestimem. Esse é aí onde entra o poder do Espírito sobre nós. Amém, meus irmãos? Creem nisso? Glória a Deus, Amém. né? Porque muitas vezes, sejamos honestos, irmãos, temos áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade. E deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, para facilitar até isso. Eu aprendi isso num treinamento de liderança. Potencializem a área em que você é melhor. E não tentem compensar a área que você é pior. Lembra, quando estudávamos na escola primária, se éramos ruins em matemática, a gente acabava dedicando muito tempo para matemática e pouco tempo para a área que éramos bons. Por quê? Porque havia uma cobrança de que nós precisamos tirar 10 em tudo, ou senão sermos bons em tudo. E aí a gente aprende ao quê? A não priorizar a área que somos melhores. E eu aprendi, irmãos, isso tem uns 12 anos atrás, um treinamento de liderança. Eu nunca mais me esqueci. Eu olhei assim para aquele palestrante e falei assim, o nome dele era Marcos. Marcos, alguma coisa em inglês, eu não me recordo agora, depois eu posso até passar para vocês. Eu fiquei assim, por que eu não aprendi isso quando eu era criança? O que ele ensinou naquela palestra de liderança? Potencializem a área que você é bom. Aceitem a área que vocês têm limitação. E tentem melhorar aquela área. Mas não gaste muito tempo. Como que nós fazemos? Como que a gente fez? Pelo menos eu fiz a minha vida toda. Eu sempre fui bom na área de lógica e cálculo. Então, nessas áreas eu estudava muito pouco. Eu passava com facilidade. E eu ralava em áreas, por exemplo, como línguas. E me desdobrava. O que o Marcos estava ensinando nessa palestra de liderança? Potencialize o que você é bom. Podem ver que até o nosso sistema de ensino é um sistema cartesiano, onde eles vão dando as matérias, a gente tem que ser bom em tudo. Meus irmãos, nunca ninguém vai ser bom em tudo. Por exemplo, aqui o Felipe é biólogo. Eu não sei se você conhece sobre biologia, Pastor Johnny e Jill. O que é biologia? Nadinha. Né? Vocês entendem? Mas muitas vezes você tem uma área que você nada de braçada. Por exemplo, o Fabiano, nosso irmão, professor Fabiano, ele é um motorista de ônibus, ele ama a área de línguas. E ao fazer o seminário, dá para ver que uma das áreas que ele foi mais competente foi nas línguas originais. Olha que loucura, um motorista de ônibus, em que, ao fazer o seminário, algumas matérias ele tinha mais facilidade, mas quando ele, lá no final, no curso do bacharel, quando ele concluiu o médio e entrou no bacharel, que ele foi estudar o grego, ele se apaixonou pelo grego. Aí ele foi aprender o hebraico, pronto, ele mergulhou de cabeça. E ele tem uma facilidade com o grego e com o hebraico. Aí eu te pergunto, ele tem que estudar matemática? Não, ele tem que estudar línguas. Então, guardem isso, irmãos. Se fortaleçam nas áreas que vocês são bons. Aceitem as áreas que são médios. E orem pedindo para Deus para que realmente haja uma melhora. Mas naquilo que você é bom, porque quando nós mergulhamos naquilo que somos bons, nós potencializamos o nosso conhecimento. Tá bom, meus irmãos? Quer ver um exemplo na igreja, meus irmãos? Olha só que interessante, na igreja. Muitas vezes o irmão canta muito bem, ele quer virar pregador. Por exemplo, continua cantando, meu irmão. O outro, por exemplo, ele é um exímio evangelista na praça. Um exímio evangelista de lares.
ele quer tocar, mas ele é bom para evangelizar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente dedica energia naquilo que a gente tem paixão e não naquilo que Deus nos deu como dom. Qual que é a orientação que Deus nos dá? Dedique-se muito mais naquilo, entendeu? E naturalmente você vai ter um ministério mais significativo. Vamos concluir aqui a leitura do texto para passar para os próximos slides. Então, conclui para nós, pastor? Já concluímos, na verdade. Já? Já. A não ser que tenha Sim. alguma... É isso, concluímos. Então agora, aqui, peraí. Esse papel aqui a gente já leu, né? Ou não? Já. Didática hoje, sim. Isso, aqui é o último. É isso. Pode ler para nós, Felipe, por gentileza. Um método aí, tá certo? Isso, tá certo. O método tem como preceitos: tudo o que se deve saber deve ser ensinado. Qualquer coisa que se ensine deverá ser ensinada em sua aplicação prática, uso definido. Deve ensinar-se de maneira direta e clara. Ensinar a verdadeira natureza das coisas, partindo de suas causas. Explicar primeiro os princípios gerais, ensinar as coisas em seu devido tempo. A obra de Comênios é um paradigma do saber sobre a educação da infância e juventude, utilizando para isso um local privilegiado, a escola. Já a didática magna apresenta as características fundamentais da escola moderna. A construção da infância moderna como forma de pedagogização dessa infância por meio da escolaridade formal. Até então, as crianças eram tratadas como pequenos adultos. Uma aliança entre a família e a escola, por meio da qual a criança vai se soltando da influência da órbita familiar para a órbita escolar. Uma forma de organização e transmissão dos saberes baseada no método de instrução simultânea. Agrupando? Agrupando-se. Alunos e a construção de um lugar de educador, de mestre reservado aos adultos, portadores de saberes legítimos. Maravilha. E aqui a conclusão, né? Dando essa ideia de sentidos, né? Os nossos sentidos. A gente aprende de uma forma plena e completa. Deixa eu até fazer uma citação aqui. Há uma frase muito interessante, meus irmãos, que é a seguinte: eu ouço e me esqueço. Eu escrevo e me lembro. Eu faço e aprendo. A obra de Comênios é ensinar a partir das coisas práticas, porque na prática você assimila o conhecimento. Você introjeta o conhecimento, você tem a experiência e a transmissão não só do conhecimento, mas a elaboração de tudo que te foi passado e o desenvolvimento. Logo, você aprendendo e praticando, você jamais se esquece. Eu ouço e me esqueço. Eu escrevo e me lembro. Eu faço e aprendo. Podem ver a questão de línguas, irmãos. A questão das línguas, de um outro idioma. A gente tem que ter inserido num contexto. Pouquíssimas são as pessoas que aprendem lendo livros. Por quê? Porque eles precisam da experiência. Olha que interessante, irmãos. Meu filho Felipe, ele está dentro de um projeto, está fazendo um projeto, e dentro do projeto que ele está estudando, uma das aulas falava para ele a prática de um esporte. E recomendava o esporte, alguns tipos de esporte. Eu gosto de correr, eu particularmente gosto de correr, mas uma das coisas que eu acho que a corrida ela é muito limitada, né? Não tem graça, sejamos honestos. Que graça tem a corrida, né? Para mim, a corrida tem graça porque eu associei a corrida ao momento em que eu estou ouvindo uma mensagem, estou ouvindo louvores. Geralmente, eu corro ouvindo mensagens, geralmente.
Na corrida, eu tive também uma experiência de romper obstáculos. Hoje, por exemplo, logo cedo eu saí com a minha esposa para dar uma corridinha. Hoje, pela primeira vez, ela rompeu o obstáculo dela de correr 2 quilômetros. E eu celebrei muito com ela. Falei, amor, nunca na sua vida, talvez quando ela era criança, corria muitos quilômetros e não percebia. Mas ela nunca, assim, depois de casada, teve a experiência de correr. Ela começava a correr, já se sentia ofegante. Então, nós temos saído para caminhar, sempre quando podemos. E aí ela começou a fazer uns trotezinhos e um dia ela conseguiu um percurso. Eu falei, tá vendo? Você conseguiu, você consegue mais. E aí ela está rompendo. E hoje, pela primeira vez, ela fez um percurso completo. E ela ficou tão feliz. E aí eu falei para ela, tá vendo, meu amor? O nosso corpo, ele ajusta. Ele vai ajustando, ele é inteligente. Eu acho a corrida um esporte que não tem muita graça, a não ser essa questão da saúde, romper as suas barreiras e etc. e tal. Mas existem esportes, por exemplo, artes marciais. Você usa o corpo e você não pode deixar de usar o cérebro. Senão você toma uma pancada, não é assim? Percebam que existem coisas que são ótimas para o nosso processo de crescimento. Um esporte que te exercita o cérebro automaticamente favorece não só para o esporte, mas ele te favorece também para quê? Para te exercitar a tua inteligência. Vamos imaginar aqui, irmãos, handball, futebol, são coisas que exercitam a nossa inteligência. São bons hábitos, né? Então, a questão dos sentidos aqui que Comênios ele trata é esse ensino pleno, aonde a gente vai para a experiência. Isso nos faz lembrar Jesus com os seus ensinos e a conclusão do Sermão do Monte. Lembra? Aquele que ouve e pratica. Tá bom, meus irmãos? Então, beleza até aí? Tranquilo? Como eu já disse para vocês, meus irmãos, a obra de Comênios é muito grande. Se nós fôssemos estudar só ela, a gente ficaria aqui muito tempo. Então, a proposta nossa é ir para a pedagogia de Jesus, tá? Então, eu vou trocar aqui de slide. Agora, eu vou pôr na apostila do professor Maurício, que ele trata aqui nessa apostila. Eu passei para vocês lá no material que encaminhei no nosso canal de WhatsApp. Aqui está falando um pouco sobre... ele fala um pouco sobre o ensino na igreja. Ele trouxe aqui um dado do IBGE do ano de 2000 a 2010, né? O avanço da fé. Aí aqui, números de evangélico. Em 2000 éramos 15%, 2010, 22%. Hoje nós somos uma quantidade muito maior do que isso. Sabemos disso. Inclusive, precisa ser atualizado essa estatística aqui. Mas olha só que interessante. Vocês não estão vendo, né, meus irmãos? Não, tá com a conclusão ainda do slide anterior. Desculpem, quando acontecer isso, sempre me avisem, porque a minha tela eu não consigo visualizar vocês, sabe? Ok. Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. Essa janela. Estão vendo? Conseguem ver? Então, ele traz aqui as estatísticas do IBGE, a porcentagem de evangélicos que tínhamos no ano de 2000, 2010. Hoje o nosso número é muito maior, né? Tanto populacional quanto de evangélicos também. Poderia ter caído, acontece em alguns países, mas graças a Deus tem crescido. E aqui ele vai fazer um apanhado sobre o número de brasileiros em cada religião. Isso no ano de 2010, tá, irmãos? Aí vem os católicos apostólicos romanos, evangélicos, espíritas, umbanda, candomblé e religiões afro-brasileiras.
outras religiões sem religião. E aí o pastor Maurício, ele começa então a trazer esses dados nessa apostila de educação cristã para mostrar o seguinte, que nós temos um desafio como educação religiosa. Nós temos um desafio dentro do nosso contexto. Enquanto eu estou falando, se alguém puder pesquisar aí os dados do IBGE para mim, eu acabei esquecendo de fazer esse levantamento, meus irmãos. Qual é a estatística atual, ou o último censo, tá bom? Nós temos um desafio. Nossa proposta não é educação religiosa? Então, a nossa proposta sendo educação religiosa, a gente tem que pensar aqui de duas formas. Qual é o nosso desafio dentro do povo evangélico? E qual é o nosso desafio levando essa educação religiosa para as outras religiões? É claro que a gente faz isso por meio do evangelismo, mas não deixa de ser uma educação, né? E então, eu acho que só aqui a gente dá uma discussão muito interessante. Uma discussão bem acalorada. Porque dentro da igreja evangélica, a gente precisa repensar bastante sobre essa questão do ensino. E como que a gente está, e como a gente vive, e como a gente exercita. E aqui, uma das propostas, que eu acho que é uma das propostas mais lindas e mais efetivas, unindo a questão da prática, é a questão de escolas bíblicas ou de pequenos grupos ou células. Porque é um contexto mais familiar, resgata a comunhão e leva o ensino. É claro que a gente pode fazer isso também numa escola bíblica, mas é claro que a gente também pode fazer isso com os nossos cultos, tendo cultos sempre de ensino. Parece bobeira, meus irmãos, mas muitas vezes eu já ouvi na minha caminhada irmãos dizendo assim, irmãos que trabalharam comigo, né? O culto foi tão abençoado que no nosso culto domingo agora só teve louvor. Então isso me preocupava quando eu ouvia isso. Por quê? Porque o culto virou o quê? Um período apenas de louvor. E eu digo, tudo bem, eu entendo que o irmão estava expressando que houve um mover de Deus na adoração. Mas é preocupante quando uma igreja tem só um culto de domingo, onde eles só adoram, não tem um ensino. Mesmo que houve uma manifestação mais espirituosa em relação à adoração, é oportuno o pastor levar uma palavra de adoração à igreja. Um texto, uma reflexão. Porque aquele momento espirituoso, carismático, de euforia e de empolgação, que foi de espiritualidade, só aconteceu por causa da palavra. Mas é muito fácil a gente se perder, tendo momentos de adoração onde não tem o ensino da palavra. E podem ver que tudo que acontece na igreja tem que estar e ser baseado na palavra. Eu sei que muitos irmãos da nossa igreja gostam de orar, mas, irmãos, lembrem disso. A gente só ora porque um dia fomos educados na palavra. A gente gosta de evangelizar, mas a gente evangeliza porque um dia a gente foi educado na palavra. Pastor, eu gosto de comunhão e de célula. Maravilhoso, viva o partir do pão de casa em casa. Mas você só faz isso porque você foi educado na palavra. Então, a locomotiva, Maria Fumaça, que carrega a nossa fé, é a palavra. E depois vem as outras coisas. É claro que também a gente não pode ser aquela pessoa que usa da palavra de uma forma cega. Por isso que Paulo vai dizer que a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Qual é a crítica de Paulo? É que eram informações na mente que não tinham prática. Mas isso é muito preocupante. Então, qual é o nosso grande desafio, irmãos? A gente tem um grande desafio. O grande desafio de levar o conhecimento de Deus para as pessoas, o conhecimento do Evangelho, e termos sempre um costume de deixar com que a palavra seja o carro-chefe da nossa prática como igreja. Podem ver, irmãos, porque eu estou sendo enfático nisso. A Igreja Católica,
A igreja cristã, um dia ela se enveredou para a heresia porque ela foi deixando a palavra. Os neopentecostais são repletos de heresia porque estão cheios do quê? De si, de coisas humanas e menos de palavra. Eu assisti esses dias atrás uma palestra, né, de um neopentecostal em que ele estava criticando, porque ele está passando, esse neopentecostal está passando por dias difíceis, e ele estava criticando o povo evangélico, que é muito dividido. E eu fiquei olhando assim, falei assim, como ele tem coragem de dizer isso, se ele foi um dos que mais causou divisão entre os neopentecostais? Você está entendendo? Agora que ele está numa situação vendida e está passando grandes apuros, agora ele se coloca como vítima, que o povo de Deus é dividido, né? Que se nós fôssemos unidos... Ele foi o primeiro que saqueou as igrejas, entendeu? Olha que interessante, né, meus irmãos? Então, o que falta nesses irmãos? Falta o quê? Palavra. Porque se eles fossem ministros da palavra, jamais dividiriam o povo de Deus. Então, a palavra é o carro-chefe. Então, nós temos muitos desafios, tá bom, meus irmãos? E aqui nesse slide, o pastor Maurício, quando ele apresenta, ele vai mostrar, né, sobre essa questão. E aqui ele vai trabalhar agora sobre algo bem interessante, que é a cosmovisão. A cosmovisão do mundo que a gente vive, como sociedade pós-moderna. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Qual é a diferença do modernismo e do pós-modernismo? Vocês sabem me dizer? A definição em si, não. Então, deixa eles falarem primeiro, Felipe. Vamos lá, Gil, depois Johnny. Modernismo e pós-modernismo. Vocês já ouviram essa expressão? Já, mas também não saberia definir. Gil sabe definir? Ou sabe dizer o que é, ou pelo menos distinguir? Qual expressão que é, pastor? Não entendi direito. Quando alguém fala assim, porque na era moderna, e quando alguém diz, porque na pós-modernidade, sabe se situar sobre esses termos? Não, pastor, não saberia me situar. Pastor Johnny, você consegue se situar mesmo não conseguindo explicar? O pós-moderno transcende, né? É um período talvez o suprassumo de algo que tenha sido alcançado. Acho que ficou meio vaga a minha fala, mas acho Não, que... mas você foi bem. Agora, Felipe, o Felipe já aprendeu isso, não só no seminário, eu acredito que esse assunto, irmãos, vocês vão ver bastante no seminário. E a gente vai entrar, por isso que eu também estou aproveitando já para explicar para vocês. Legal. Não é o assunto da aula em si, mas como a educação religiosa está situada, nós estamos situados num contexto, então eu vou explicar para vocês. Mas esse assunto a gente trabalha ele um pouco mais em outras matérias, principalmente história da igreja, que a gente vai trabalhar sobre as fases, né? Idade Média, Idade Moderna, Reforma, Pós-Reforma, Idade Moderna e Pós-Modernidade. O que acontece? Felipe, fala um pouco, depois eu falo por último. Eu não me recordo mesmo da... Como eu disse pro senhor, eu estou com a mente tão cansada que eu não consigo me recordar disso. Eu ouvi tanto isso aí. Não está lembrando os cortes, né? Não. Você vai recordar agora. Manda aí. A modernidade, ela se dá logo depois da Reforma Protestante. Logo depois da Reforma Protestante, lembra que começam a ter aqueles movimentos, iluminismo, humanismo, os ismos. E a modernidade é a descoberta do saber para todos. Aí onde entra as grandes pesquisas científicas, as grandes descobertas. Então, quando o mundo foi sedimentando essas descobertas, a criação de universidades, a criação da indústria, a criação de grandes navios, de grandes pesquisas, tudo isso, quando era comprovado cientificamente e era tratado, por exemplo, Galileu Galilei dizia algo, a igreja via aquilo como uma bruxaria, ele foi sentenciado por isso, mas depois
com o passar dos anos e principalmente com a Reforma Protestante, com essa divulgação, com o incentivo do saber, o que acontece? O mundo entrou na modernidade. E o mundo entrando na modernidade, a modernidade, a pauta era tudo que se prova é real. Tudo que se prova é real. Então, por exemplo, quando eles queriam construir uma grande indústria, então a indústria é real. Vamos fazer um grande navio, o navio é real. Vamos fazer vamos supor, vamos fazer uma pesquisa, a criação da energia. Eles sabiam que tinha como tentar criar algo, pelo menos. Só um segundinho. Um segundinho. Um minutinho. Então, o que acontecia, irmãos? Lembra quando o Thomas Edison tenta, né, pegar do raio, eletricidade? Ele conseguiu criar a eletricidade, ele descobrir a eletricidade. Tantas foram as descobertas científicas, isso é o período da modernidade. Tá, pastorear pós-modernidade. Lembra que eu falei, o que se prova é real. Logo, por exemplo, dava para provar Deus? Não. Estão entendendo porque a igreja passou por um caos? Dava para provar a abertura do Mar Vermelho? Não. Dava para provar a ressurreição de Jesus? Não. Olha que dilema os nossos irmãos do passado passaram. Spurgeon, Wesley, Whitefield. Como que eles iam pregar para um povo cheio de ciência, que não queria saber de algo espirituoso? A única coisa que eles podiam provar era o seguinte: Jesus mudou minha vida. Então, olha a força do testemunho, gente. Nesses dias de Spurgeon, de Wesley, ser um cristão de verdade era uma coisa magnífica. Estão entendendo? Qual era a grande mensagem deles? Jesus mudou a minha vida. Eu era um ébrio, não sou mais. Jesus mudou as pessoas. Agora, voltando. Os séculos foram se passando, as décadas foram se passando e o mundo também foi mudando. Por exemplo, irmãos, tem muitas coisas que a gente não prova, mas é verdade. E aí onde vai entrando o quê? A pós-modernidade, ou seja, o que o pastor Johnny falou, é depois da modernidade. Então, na pós-modernidade, vão sendo colocados em pauta novos conceitos. Por exemplo, tudo é relativo. Tudo é relativo. Porque vamos pegar uma coisa da pós-modernidade. Lembra? Na modernidade, o que se prova é verdade. Então, por exemplo, a verdade era um valor absoluto. Mas na pós-modernidade, a verdade já não é mais um valor absoluto. Por quê? O que é verdade para o Putin e o que é verdade para o Zelensky? O que é verdade para o Biden e o que é verdade para o Xi Jinping, da China? O que é verdade para o Bolsonaro e o que é verdade para o Lula? Estão entendendo? Porque o nosso mundo é um mundo confuso, e principalmente no Ocidente, porque nós vivemos na pós-modernidade. E na pós-modernidade, o que está em pauta são outras coisas. E aqui, ficou claro agora para vocês? Deu para entender um pouquinho? Relembrou, Felipe? Né? Sim, para mim ficou claro. E agora aqui, irmãos, lembra que o pastor Maurício, nessa apostila que ele passou para a professora Aparecida, ele colocava aqui visões diferentes, cosmovisão do mundo. O que é uma... Modernidade está praticamente baseada na razão, né? Na razão, exatamente. Ele é baseado na razão. E a pós-modernidade baseada no relativismo. Exatamente. São bases que explicam bem ambas. É claro que na pós-modernidade é o relativismo, que mais? Existem várias outras bases dentro da pós-modernidade. A gente vai ver agora aqui. Então, vamos ler agora. Tu conseguem ler aqui essa parte? Está dando para ver? Cosmovisão.
Pode ler para nós, Gil. Cosmovisão. Diferentes cosmovisão. Visão de mundo. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de preposições que detemos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos. Nós nos movemos e possuímos nosso ser. James W. City. Isso, ó, é pressuposições. Então, o que é uma cosmovisão? Vamos pegar aqui. Qual que é a nossa cosmovisão de brasileiro? O que é um brasileiro para nós? É o que a gente conhece do brasileiro. Esse jeito de fazer as coisas, tomando vantagem em tudo, sendo sempre dando um jeitinho para tudo. É o povo que gosta de improvisar, é criativo, é divertido, mas ao mesmo tempo tem um lado mais picante para as coisas. A cosmovisão é como enxergamos o mundo. O Brasil tem uma cosmovisão própria. Nós, brasileiros, temos uma cosmovisão do mundo de uma forma bem peculiar. Ou seja, é um conjunto de pressuposições que detemos, pela qual vivemos, nos movemos e possuímos. Ou seja, vamos pegar um exemplo, irmãos. O brasileiro, ele é muito materialista? É. Ele é muito noveleiro? É. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura. Eu tenho acompanhado, meus irmãos, muita temporada coreana. Os meus momentos que nem daqui a pouco, eu vou desligar aqui, vou sair do meu escritório. Eu estou aqui desde cedo hoje, fiz várias coisas, fiquei praticamente o dia inteiro aqui. Hoje tive algumas atividades fora. E então, quando eu vou desligar aqui, aí eu vou comer alguma coisa, eu preciso pelo menos 1 hora e meia para desacelerar. Né? Porque estou dando aula, estou aqui passando, transmitindo o meu conhecimento, então, geralmente, quando eu vou descansar, eu gosto de pôr uma temporada. Eu aprendi a gostar das temporadas coreanas. Por quê? Por que temporada coreana, meus irmãos? Porque ele tem uma visão de mundo diferente da nossa visão. Tem problemas? Tem. Tem corrupção? Tem. Mas até do jeito que eles lidam com as coisas é bem diferente do nosso jeito. A gente é latino, a gente tem uma característica mais para o lado latino na sua essência. Nós, brasileiros, lembramos muito os mexicanos na maneira de viver. E é interessante como a gente tem nós existimos, possuímos e somos isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da cultura coreana, o que a gente sabe da cultura coreana? Muito pouca coisa. Então, por exemplo, eu gosto de conhecer culturas e eu gosto de, sempre que posso, conhecer um pouco daquela cultura de um certo país. Esses dias, por exemplo, eu acabei de assistir uma temporada que ela era baseada na história de uma menina judia, mas e tinha um envolvimento com os palestinos, com o grupo Hamas. Eu achei muito interessante, porque existem coisas que a gente não conhece, porque estamos muito distantes de Israel, na atualidade, né? Então, eu achei muito interessante essa temporada. Então, sempre que posso, uma temporada turca, eu gosto de conhecer outras nações. Fugir um pouco do clichê, sabe, irmãos? Eu gosto. É a cosmovisão de mundo. O que é importante para eles? É a maneira que eles existem, que eles vêm. Isso é a cosmovisão. Ficou claro, irmãos? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Gil? Tranquilo. Tranquilo. Não existem fatos ou dados neutros. Por quê? Porque é a visão de mundo. Agora, olha, dentro do catolicismo há uma cosmovisão católica. Concorda? Eles têm uma visão da vida a partir do catolicismo. A salvação ocorre pela cooperação entre fé e amor, a salvação é recebida de forma mecânica, fé e razão são colocadas em oposição, a visão hierárquica e dualista da criação, outros mediadores assumem o lugar de Cristo na redenção da humanidade.
Por exemplo, a mariolatria. Você pode ver que é muito típico o católico, na grande maioria, eles são ferrenhos com Maria. Eles adoram Maria. Isso daí é inegociável. E a influência do catolicismo na igreja evangélica? Será que essa cosmovisão católica influencia a nossa visão? Pode ser que sim. Por quê? Porque o professor Maurício está trabalhando em cima disso. Muitas vezes, meus irmãos, existem coisas que nos envolvem e a gente não percebe. Por quê? Porque somos seres influenciáveis. Há uma educação indireta que vai permeando a nossa maneira de viver, que tem vezes que a gente acaba praticando algo sem perceber. Somos fruto do meio, entendeu, meus irmãos? Então, aqui, agora, ele vai comentar um pouco sobre isso, a influência do catolicismo na igreja evangélica. Continua lendo para nós, Gil. A influência do catolicismo na igreja evangélica. A salvação ocorre pela cooperação entre fé e amor. A salvação é recebida de forma mecânica. Outros mediadores assumem o lugar de Cristo na redenção da humanidade. Exclusão do uso da razão, o que enfraquece a teologia e a ética, e resulta em ações baseadas na premissa de fins que justificam os meios. Premissa de fins que justificam o meio. Isso. Ou seja, sem que a gente perceba, há uma influência. Pode continuar lendo aqui também, esses outros dois pontos. ênfase em métodos para o crescimento devocional e eclesiástico, transformação de pastores em classe sacerdotal. Olha só, parece bobeira, meus irmãos, mas olha só que interessante. Olha só que interessante. Nós, protestantes, a gente tem um cuidado muito grande com isso, mas tem vezes que a gente começa a ver entre nós, pastores e a igreja, uma divisão. Somos de uma estirpe melhor, mais nobre do que o rebanho. No catolicismo, pode ver que há o padre e a freira são casados com Jesus. Eles são de uma natureza superior. E eles associam esse privilégio a quase como que um degrau, de que eles não são pecadores porque eles não cometem os mesmos pecados que nós, porque eles não praticam o sexo, como se o sexo fosse a razão de todos os males. Muitas vezes, dentro da igreja evangélica, a gente vai criando os nossos próprios tabus também, na mesma separação, nas mesmas hierarquias. Ou seja, por que o pastor Maurício está colocando tudo isso, meus irmãos? Porque ele vai mostrando o seguinte, que na pós-modernidade, sem que a gente se perceba, a gente vai se misturando. E a gente vai se confundindo e a gente vai adquirindo dentro da nossa maneira de fazer igreja algumas práticas que não são muito boas. Tá entendendo? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza? Beleza, Gil? Ok. Eu vou dar uma pausa na gravação aqui, tá bom? Para a gente ir para o nosso último bloco e terminar a nossa aula.